Quando você passa eu sinto o seu cheiro. Aguça meu faro e disparo em sua caça, ai, ai, ai. O mundo inteiro a te admirar, percutindo paro de pensar, seguindo seus passos aonde quer que eu vá. Me abraça e me beija, me chama de meu amor, me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Me abraça e me beija, me chama de meu amor, me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu calor. Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Nosso programa de hoje é o Quem Pensa Enriquece. Nesse programa, a gente faz a leitura comentada de algum livro que nos ajuda a nos levar à riqueza. Porque nesse perfil, eu ensino vocês a alcançar R$5.000 por mês com os cursões. Então, tudo que a gente faz aqui é o quê? É pensando em chegar nos nossos R$5.000 por mês. E uma das coisas importantes para a gente chegar nesse valor, nessa meta, é a gente mudar a nossa mentalidade. E a gente só faz isso, gente, estudando, né? Lendo, aprendendo. E a gente está estudando esse best-seller maravilhoso de Napoleão Hill, que é o Quem Pensa Enriquece. Né? A gente já está lá no capítulo 10, né? Já estamos quase chegando no final do nosso livro, né? E para quem não me conhece, eu sou Priscila Bruna, não me apresentei hoje. Temos um radialista aqui nos assistindo, gente. Eu aqui cantando. Gosto sempre de começar cantando, né? Para animar um pouco o nosso dia, enquanto o pessoal também vai entrando, né, na live. E vocês podem aí mandar as suas dúvidas, tá? Hoje não é o nosso plantão de dúvidas, então as dúvidas hoje são relacionadas à nossa leitura, ao nosso tema de hoje, tá? Nosso tema de hoje é sobre crítica. A gente está no capítulo que fala de persistência, né? E tem um pedaço desse capítulo que acabou ficando para hoje, que é a parte que fala sobre receber críticas. Eu deixei esse pedaço para hoje para a gente poder explorar bastante, né, essa questão da crítica. Muita gente acaba não conseguindo caminhar, não conseguindo se melhorar com medo da crítica e acaba ficando paralisado, né? Acaba não conversando com os seus clientes, não conversando com os seus pares, com os seus colegas, com os seus concorrentes, com os seus fornecedores, com medo da crítica. E como é importante, né, essa conversa com todas essas pessoas, né? Então, tanto com os nossos clientes, para entender por que eles voltam, por que eles não voltam, o que poderia fazer com que eles voltassem mais vezes, por que eles em algum momento foram para a concorrência e não vieram para a gente, conversar com os nossos colegas, o que eles estão aprendendo, como é que está o mercado para eles hoje, né? Se eles estão indo bem, se eles não estão indo bem, para entender como é que eles estão em relação a gente. Dá uma olhada também nas redes sociais deles, né? Nos produtos deles, para entender também essa diferença. Conversar que dificuldades eles estão enfrentando, para entender se são as mesmas que as nossas, para trocar uma figurinha, ver se a gente pode se ajudar, né? Muitas vezes daí pode sair uma parceria. Conversar com os nossos fornecedores, dar um feedback para eles de como é que foi o serviço, o que eles podem melhorar, o que os nossos clientes falaram no retorno do passeio, o que foi bom, o que foi ruim, né? O que a gente sentiu falta de um suporte melhor. Olha quanta coisa a gente deixa de repente aprender por medo da crítica, por medo de uma conversa honesta, uma conversa sincera que a gente pode ter com essas pessoas, né? E não é pensar assim que não tem que pensar que tudo pode ser uma crítica, tem que pensar que tudo pode ser o quê? Um aprendizado.
Todas essas coisas servem de aprendizado para a gente melhorar o nosso serviço e a gente oferecer serviços melhores, né? Então, vamos ver o que Napoleão Hill fala para a gente. O que a gente pode aprender aqui com o nosso querido Napoleão Hill, que entrevistou milhares de milionários, né? Então, vamos aprender com esses milionários, né? A maioria das pessoas se deixa influenciar por parentes, amigos e público em geral, de forma que não consegue viver a própria vida por temer críticas. Muitas pessoas cometem erros no casamento, mas continuam casadas. Depois vivem miseráveis e infelizes por terem medo da crítica. Milhões de pessoas deixam de retomar os estudos depois de terem abandonado a escola por medo da crítica. Então, olha só o que ele está falando, né? Que as pessoas ficam num relacionamento que já não deu certo por causa do medo da crítica, o que vão falar de você ter saído de um relacionamento. Ai, gente, não sei se está melhor com essa luz ou sem a luz, que a luz está fazendo um pouco de sombra, né? O que vocês acham? Com luz ou sem luz? Vou deixar com um pouco de luz. Ou é muita luz, ó, se eu abro aqui a cortina é muita luz, também atrapalha. Ai, gente, esse negócio de ser blogueira, de falar na internet, tem que ter luz, é maquiagem, é cabelo, é muita coisa. Bom, vamos voltando aqui ao nosso assunto. Então, as pessoas, olha só que loucura, a pessoa deixa de viver a própria vida por medo da crítica. Então, ela não sai de um casamento que ela já sabe que o casamento não deu certo, com medo do que as pessoas vão falar, né? Ela deixa de retomar os estudos com medo do que vão falar. Ah, você tá velha para voltar a estudar, você vai estudar com essa idade, você vai fazer o quê? Né? Cara, o que importa é o que as pessoas estão pensando? Importa são as decisões que você tomou para sua vida. O que você quer para sua vida? Você tem que buscar a felicidade. Se você está num relacionamento que você não está feliz, você precisa buscar a sua felicidade. Independente do que as pessoas vão pensar ou falar, né? Eu gosto muito de uma frase que um dos meus mentores fala, né? Primeiro me chamavam de louco. Quando eu tive resultado, me chamavam de gênio. Então é bem isso, né? Primeiro as pessoas te criticam, falam que você é maluco, né? Então provavelmente, inclusive eu, tá, gente? Minha família fala o quê? Que eu sou maluca, que eu tinha que procurar um emprego com um chefe. Eles acham uma loucura, eles não entendem o que eu faço. Eles acham uma loucura eu estar aqui falando na internet, não sei o quê. Eles querem o quê? Dinheiro na mesa, 13º, férias, é isso que eles querem. Eles não conseguem entender, né? Eles preferem que eu tenha um chefe, que eu tenha um dinheiro certo no final do mês, mesmo que de repente seja até menor do que o que eu ganho, porque eles não conseguem entender. Trabalhar em casa, como assim trabalhar em casa? Eles não conseguem entender isso. Né? Eles querem que eu saia todo dia para trabalhar de 9 às 18. Não! E olha que eu já tô velha, hein? Pra ficar ouvindo nhenhenhê, blá, blá, blá de família, né? E eu continuo ouvindo. Então, assim... E aí você deixa, de repente, de viver a sua vida, o que você quer, os seus sonhos, os seus desejos, sabe? Porque os outros pensam alguma coisa, mas que pensam alguma coisa que não está de acordo com o que você quer para você. E aí você tem que pensar direitinho, porque a vida passa, a vida é uma só, e ela passa, ela não volta. Você só tem uma chance de viver cada dia. O dia de hoje, ele não volta. Você só tem uma chance de viver o dia de hoje. Como você vai decidir viver esse dia de hoje? As suas próximas 24 horas. Você vai viver da melhor maneira possível, de acordo, buscando a sua felicidade, ou você vai deixar de viver com medo da crítica
das outras pessoas. Essa é uma decisão que só você pode fazer. Mas eu estou aqui para ajudar você a pensar sobre isso e a mudar os seus próximos dias. Se você, até então, não tem vivido a sua vida com plenitude, com medo da crítica, eu estou aqui para ajudar você a mudar isso. Tá bem? Conta comigo. Incontáveis homens e mulheres permitem que os parentes destruam sua vida em nome do dever com a família porque temem a crítica. O dever não requer que você se submeta à destruição de suas ambições pessoais e abra mão do direito de viver sua própria vida do seu jeito. As pessoas se recusam a correr risco nos negócios porque temem as críticas que podem receber se falharem. O medo da crítica nesses casos é mais forte que o medo do sucesso. Gente, olha que loucura. Vamos parar para pensar nessa frase. Eu vou até ler de novo. As pessoas se recusam a correr riscos nos negócios porque temem as críticas que podem receber se falharem. O medo da crítica, nesses casos, é mais forte que o desejo de sucesso. Como pode as pessoas terem mais medo da crítica do que do sucesso? Como pode isso? Né? É uma loucura. Se você parar para pensar, é uma loucura. Porque é 50% para cada lado, né? Quando você toma uma decisão, você tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Então tá igual, né? Por que você tem mais medo de dar errado do que de dar certo? Não faz sentido. E tipo, e se der errado? Tenta de novo. Tenta até dar certo, né? Porque você só tem o carimbo lá de que fracassou quando você desiste. Enquanto você tá tentando, você não fracassou. Você só ainda não conseguiu. Certo? Então, muitas pessoas se recusam a estabelecer objetivos elevados para si mesmas porque temem a crítica de... É isso mesmo. Muitas pessoas se recusam a estabelecer objetivos elevados para si mesmas porque temem a crítica de parentes e amigos que podem dizer: não queira tanto. As pessoas podem achar que você é maluco. Quer dizer, você não pode ser uma pessoa ambiciosa porque os outros vão criticar você por ser ambicioso, porque você está querendo muito, né? Como assim? Tipo, é engraçado, né? Aqui nesse perfil eu ensino as pessoas a ganharem 5 mil reais por mês com excursões. E eu recebo muita crítica, muita gente falando assim, você tá maluca. Não dá para fazer 5 mil reais com excursões. E ao contrário, eu também recebo gente que fala assim, nossa, mas só isso? Eu ganho muito mais que 5 mil reais. Olha como é que é interessante, né? A grande maioria não ganha, tá? A grande maioria não ganha 5 mil reais. Mas existem pessoas, como eu, não sou só eu que ganho 5 mil, né? Eu mostro para vocês, quando eu faço lá a jornada, né? Do turismo lucrativo, que a gente tem uma semana de aulas gratuitas, eu mostro lá para vocês, eu abro minhas planilhas, mostro as minhas contas do mês, né? E eu hoje nem tô mais tão dedicada ao turismo assim, né? Porque eu tô agora dedicada a esse projeto educacional. Mas, mesmo assim, eu continuo fazendo 5 mil reais. Então, eu mostro para vocês que isso é super possível, né? Então, outras pessoas também falam comigo que ganham 5 mil reais, apesar de não ser a maioria. E muita gente me critica, que eu sou doida, que é maluquice, que é impossível, que é inviável, sei lá, falam que eu sou maluca. Devem achar que eu sou que eu sou uma fraude, que é coisa de internet. Eu escuto essas coisas, Então é tipo assim, de repente alguém fala assim pra você, pra que você vai querer ganhar 5 mil reais? É muito dinheiro. Ganha só 3.
Mas, gente, eu tenho falado 5.000 reais, mas quem sabe, né? Futuramente eu vou falar em 10, certo? Quem sabe futuramente vão falar em 10 e a gente tem que ser ambicioso. A gente tem que ir pro alto e avante. É isso aí. A gente tem que sempre pensar em crescer. Depois de ter analisado milhares de pessoas, descobri que a maioria das ideias nasce morta. Para crescer, as ideias precisam do sopro da vida injetado por meio de planos definitivos de ação imediata. A hora de cuidar de uma ideia é no momento em que ela nasce. Cada minuto de vida dá a ela uma chance maior de sobrevivência. O medo da crítica é o que mata a maioria das ideias que nunca chega ao estágio de planejamento e ação. O que ele quer dizer com isso? É interessante, né? É forte isso que ele fala, né? Eu nem tinha sublinhado. A maioria das ideias nasce morta. Por quê? Porque se você não colocar em ação... Aí tem um pelinho aqui. Se você não colocar essa ideia em prática, ela nunca vai se tornar uma realidade. Interessante isso, né? Você precisa ter planos, injetar força de vontade, trabalho, ambição, se arriscar para que essa ideia se transforme em realidade. Senão, ela nunca vai ser uma realidade. Ela vai continuar morta. Golpes de sorte podem ser criados por encomenda. Muita gente acredita que o sucesso é o resultado de golpes de sorte. Mas se você contar com a sorte, certamente ficará desapontado. O único golpe em que qualquer um pode se dar ao luxo de confiar é um golpe criado por si mesmo. Isso acontece pela aplicação da persistência. O ponto de partida é a definição de objetivo. Então ele está falando, né? Que a gente pode criar os nossos golpes de sorte quando a gente persiste no objetivo que a gente quer. Tem gente que fala, né? Muita gente diz que foi sorte. Mas quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Não tem essa frase? Eu gosto muito dessa frase também. Porque se a oportunidade aparece e você não está preparado, a oportunidade, ela, vai embora. Ela passa e você perde. Aí ele conta aqui um estudo realizado pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Hertfordshire, em Londres. E aí ele coloca aqui, foi colocado, né, um grupo de pessoas. Metade das pessoas pensava ter sorte. A outra metade acreditava que não tinha sorte. E aí ele mostra assim, o resultado, qual foi o resultado do experimento, né? O experimento provou que o grupo que achava que não tinha sorte, né, que se dizia azarado, acertou aproximadamente o mesmo número de vezes que o grupo que se achava sortudo. Qual a diferença entre os dois grupos? Olha que interessante. A única diferença entre as pessoas supostamente sortudas das pessoas supostamente azaradas é porque as sortudas costumavam lembrar das coisas boas que haviam acontecido na sua vida. Enquanto as azaradas só tendiam a guardar apenas as coisas ruins. Olha que interessante. Olha o viés que a gente cria na nossa cabeça, né? Sabe aquela história de metade do copo cheio e metade do copo vazio? É exatamente a mesma coisa. O copo, ele tem a mesma quantidade de água. E aí tem uma pessoa que ela olha para o copo e a leitura que ela faz é: esse copo está meio cheio. E tem uma outra pessoa que olha para o mesmo copo e ela fala assim: esse copo está meio vazio. Percebe que o copo tem a mesma quantidade de água,
Mas a leitura que a pessoa faz é uma leitura. Uma pessoa tem uma leitura otimista da situação, de ver que o copo está meio cheio. É uma pessoa que tem uma leitura otimista da vida. E a pessoa que olha o copo e diz que o copo está meio vazio é uma pessoa que tem uma leitura pessimista da vida. Ontem eu voltei a nadar, né? Aí ontem eu tava voltando da natação, aí eu vou a pé. E aqui pertinho de casa, já aproveito e dou uma caminhada. E aí, você sabe esses seguranças de rua, né? Esses seguranças que o pessoal contrata pra ficar na rua. Tinha um segurança de rua, tava assim sentado, ele sempre me cumprimenta. E aí ele falou assim, vai chover. Eu olhei pro céu, o céu tava claro. Aí eu falei, por que vai chover? Não tinha nenhum indício de que ia chover. Aí eu falei assim, não acho que vai chover. Aí ele falou, não, por causa dos relâmpagos. Aí eu falei, tá tendo relâmpago? Porque eu tava nadando, eu não tava vendo, olhando pro céu, né? Eu falei, tá tendo relâmpago? Eu pensei, tá tendo relâmpago, eu não vi. Aí ele, ainda não. Aí eu falei, caraca, eu quero essa pessoa longe de mim. O céu tava claro, essa pessoa já estava prevendo que ia ter relâmpago e que ia ter chuva. Gente, não choveu ontem, tá? Não teve relâmpago, não teve chuva. Inclusive, eu saí ontem à noite. Mas é exatamente essa pessoa, que é essa pessoa que eu tô falando pra vocês, que é uma pessoa que tem uma visão pessimista da vida. Essa pessoa, se eu mostro um copo pra ela com água até a metade, ela com certeza vai dizer que o copo está meio vazio, tá? E isso é uma coisa que a gente não percebe, que a gente vê a vida dessa forma. Então, o primeiro passo é a gente se enxergar, a gente perceber que a gente tem essa visão da vida. Tem uma visão pessimista, né? Uma visão de olhar as coisas e achar que vai chover, achar que vai tudo dar errado, achar que o copo tá meio vazio, achar que, sabe, que não vai acertar, que no jogo que é o azarado, achar que nunca é sorteado, achar que nunca ganha nada, sabe? O que você ganha com isso? É justamente o contrário, né? A gente aprende, a ciência tá aí para demonstrar a gente, né? Com a lei, com o segredo, né? Que é a lei da atração, que quanto mais a gente está focado no sucesso, em ganhar, na sorte, mais a sorte vem, né? Então, assim, a gente tem que estar focado em tipo, não, vai dar certo, não vai chover, vai dar tudo certo. O copo tá meio cheio, eu vou ser sorteado. É isso que a gente tem que pensar. Isso muda muito a nossa vida, né? Quando uma pessoa vai se associar a você, vai te contratar. Quando você vai contratar uma pessoa, você vai querer contratar a pessoa que se diz azarada ou a pessoa que se diz sortuda? Né? Você vai querer se vincular à pessoa que tá sempre, ó vida, ó céus, ó azar. Ou você vai querer contratar aquela pessoa que tá sempre, sabe, de bem com a vida, feliz, animada, porque, sabe, acha que tudo vai dar certo. Não é ser poliana, tá? Não é achar simplesmente que tudo vai dar certo porque vai dar. Mas é ter uma visão mais positiva da vida, né? De verdade. Sabe? Então isso faz muita diferença, né? Você vê que se você for olhar, a ciência comprova isso, né? Isso não é uma coisa, não é um achismo da minha cabeça. A psicologia mostra isso. Existem vários experimentos realizados por faculdades que demonstram isso quando você coloca grupos de pessoas. Então isso é cientificamente comprovado, tá? Isso não é da minha cabeça, isso não é achismo, não. Isso aí é ciência, tá? Ciência. Os golpes de sorte são algo que você pode controlar. As pessoas sortudas, sabendo ou não, elas tomam medidas específicas para ter muita sorte. Você pode influenciar os golpes de sorte de duas maneiras. Você tem que se colocar intencionalmente no caminho da sorte e tem que fazer as pessoas quererem ajudar por acreditarem que você merece ajuda. Então é bem isso, olha só. Quando você acha que você tem sorte, que você vai conseguir, que as portas vão se abrir para você,
Você vai falar com as pessoas, você vai bater nas portas, porque você sabe que em algum momento elas vão se abrir. Isso te ajuda a ser persistente, né? Isso te ajuda a se manter ali naquele processo. Quando você acha que não vai funcionar, você desiste. Olha, isso é uma baita de uma diferença, entende? Você desiste porque ninguém vai abrir a porta mesmo. Ninguém vai me ajudar mesmo. Ninguém vai me dar uma chance mesmo. E aí você desiste. Mas você nem tentou. Criatura, como você pode dizer que não deu certo, que ninguém abriu a porta para você? Se você nem tentou, você nem bateu na porta. Por medo de não dar certo, medo da crítica, você nem bate na porta. Olha que loucura isso. Olha que boicote, isso é um auto-boicote. A gente precisa acordar para isso, tá? A gente precisa acordar para isso. Uma das melhores maneiras de conseguir tudo isso é simplesmente se comportar e agir como alguém de sorte. Se você age como um perdedor, as pessoas acreditam que você é um perdedor. Há pessoas esperando para fazer a diferença em sua vida. Se você mostra a elas que está disposto a fazer um esforço e que está entusiasmado. Então, se tem uma pessoa ali, tá? Que de repente está querendo ajudar alguém, qualquer um, alguém, tá? E aí aparece uma pessoa que tá, ó vida, ó céus, ó azar, nada funciona para mim. E aí aparece uma pessoa assim, cara, eu tô cheio de projeto, sabe? Poxa, vai dar certo, tô cheio de garra, tô cheio de energia, porque eu já fiz um monte de coisa que funcionou, esse vai funcionar também. Quem você acha que vai receber ajuda? Não é difícil da gente adivinhar, né? Não é difícil. Não é difícil da gente entender quem vai receber ajuda, né, gente? Então é bem isso. A sorte pode ser criada nesse sentido, né? De acordo com a sua postura. Se você parasse as primeiras 100 pessoas que encontrasse na rua e perguntasse o que elas mais querem na vida, 98 diriam que não sabem. Se você insistisse na pergunta, algumas diriam segurança, muitas diriam dinheiro, algumas diriam felicidade e outras diriam fama e poder. Algumas poderiam dizer que querem reconhecimento social, tranquilidade na vida, saber cantar, dançar ou escrever, mas nenhuma delas seria capaz de dar a menor indicação de um plano com o qual esperam alcançar esses desejos vagos. A riqueza não responde a desejos, só responde a planos definidos, apoiados por desejos definidos por meio de persistência constante. Então é isso, não adianta você querer, eu quero ficar rico, eu quero morar numa casa maior, eu quero morar num bairro melhor, eu quero ter um emprego melhor, eu quero fazer viagens maiores, mais longas, eu quero ter mais clientes, eu quero ter independência financeira, eu quero viver do turismo, eu quero. Não adianta. Se você não faz um plano e se você não coloca esse plano em prática. Tá, eu quero. E aí eu vou fazer o que para que isso se torne realidade? Eu preciso transformar esse plano numa meta, esse desejo numa meta, essa meta num plano, para que esse plano seja concretizado. Senão, você vai passar a vida inteira querendo. Vai passar a vida inteira querendo. Agora, como que você acha que as pessoas que alcançaram o sucesso começaram? Né? Como que você acha que eu, por exemplo, né, que não sou uma pessoa rica, não sou uma pessoa famosa, mas que já alcancei sim algum sucesso, né? Já tenho minha casa, já tenho alguns bens, já tenho aí um sucesso financeiro, já tenho um sucesso profissional. Como que você acha que eu cheguei aqui? Foi sorte? Foi do nada? Eu nasci assim? Eu nasci assim?
Não, né, gente? Foi muito trabalho, muito suor, muito tempo sem tirar férias, né? Muito final de semana trabalhando, feriado, Natal, Réveillon, Carnaval, muito feriado trabalhando. E é isso, abri mão de muita coisa, né? Deixei de fazer muita coisa que eu queria fazer para investir em trabalho, para investir cada vez mais no meu negócio. Então é isso. Hoje mesmo, né? Eu cheguei a pensar, não sei se alguém aqui chegou a ouvir que eu estava procurando é, apartamento, que eu tinha pensado em me mudar para um outro bairro. E aí eu resolvi, ao invés de gastar dinheiro num outro bairro, que eu achei que não valia a pena, achei que ia ser muito dinheiro para pouca mudança, preferi pegar esse dinheiro e investir no meu negócio. Então, sabe, são escolhas que a gente faz, né? São escolhas que eu podia, de repente, estar num outro bairro melhor, né? Mas aí, será que ia valer a pena? De repente, agora eu tenho um dinheiro sobrando que eu posso, de repente, fazer mais passeios, investir mais em propaganda, investir mais no meu negócio, né? Trabalhar menos, talvez. Então, essas escolhas que fizeram com que eu chegasse até aqui, e essas escolhas continuam fazendo com que eu daqui continue subindo, né? Então você precisa definir isso para você. Onde você está, para onde você quer ir e como você vai chegar onde você quer chegar. Como desenvolver a persistência? Existem 4 passos simples que levam ao hábito da persistência. 1. Um objetivo definido, apoiado por um desejo ardente de realização, uma meta. 2. Um plano definido. 3. Um mindset correto, né? Uma mente blindada, uma mente bem fechada contra todas as influências negativas e desencorajadoras, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. 4. Um grupo de apoio, né? Uma aliança amigável com uma ou mais pessoas que o incentivarão a sustentar o plano e o objetivo, que é o que a gente faz aqui, esse grupo de apoio, tá? Esses 4 passos são essenciais para o sucesso em todos os setores da vida. Um importante objetivo dos 13 princípios dessa filosofia, porque o Napoleão Hill, nesse livro, traz 13 passos para o sucesso, tá? Então, o importante objetivo dos 13 princípios é permitir que você faça desses 4 passos um hábito. São passos pelos quais você pode controlar o seu destino econômico, que te levam à liberdade e à independência de pensamento, que te levam à riqueza em pequenas ou grandes quantidades, que indicam um caminho para o poder, fama e reconhecimento, que garantem golpes favoráveis, golpes de sorte, né? Chamam de sorte, né? Mas nunca foi sorte, sempre foi preparo, sempre foi trabalho, que transformam sonhos em realidade, que também levam ao domínio do medo, do desânimo, da indiferença. Há uma recompensa magnífica para qualquer um que aprenda a dar esses 4 passos. É o privilégio de determinar o próprio salário e fazer a vida pagar o preço que você quiser. Então, 4 passos. Meta, plano definido, mindset correto, né? Ter uma mente blindada contra as críticas e influências negativas e ter um grupo de apoio, né? Um grupo, uma aliança amigável com pessoas que vão te incentivar a sustentar o seu plano e o seu objetivo. Bem legal esses 4 passos, né? Deixa eu ver como estamos aqui. Beleza. Aí ele fala do Henry Ford, né? Ele sempre fala do Henry Ford, que começou do zero e construiu um império industrial com um pouco mais do que simplesmente persistência. Então ele fala tanto Edison quanto Ford, Thomas Edison, né, da lâmpada, quanto Ford, ele fala assim que ele não encontrou quando ele entrevistou os dois, ele não encontrou nenhuma qualidade exceto a persistência.
Porque eles não tinham, né, estudo escolar, eles não tinham dinheiro, eles não tinham nada. Eles só tinham força de vontade, o desejo ardente, as coisas que Napoleão Hill ensinou pra gente durante essa trajetória da gente até aqui, né? O desejo ardente, a fé na sua capacidade, né, a imaginação, planejamento organizado, persistência. Se você fizer um estudo imparcial sobre profetas, filósofos e líderes religiosos do passado, chegará à inevitável conclusão de que a persistência, a concentração do esforço e a definição do objetivo foram as principais fontes das suas realizações. E aí ele fala um pouco de Maomé, ele sugere que a gente leia a biografia de Maomé. Ele fala, né, que Maomé foi um profeta que nunca fez um milagre. Ele não tinha escolaridade formal. Quando ele anunciou que ele era um mensageiro de Deus, trazendo a palavra da verdadeira religião, ele foi ridicularizado e chamado de louco. E se ele tivesse desistido, gente? Por críticas das pessoas. Porque as pessoas chamaram ele de louco. Se ele tivesse desistido? E se esses outros dois que eu falei, né, tivessem desistido? Thomas Edison, que criou a lâmpada. Se tivesse desistido, a gente estaria sem luz, sem ar-condicionado. E se Henry Ford tivesse desistido? E se o maravilhoso Santos Dumont, que eu sou apaixonada por ele, tivesse desistido? Onde a gente estaria hoje? Se todas essas pessoas tivessem desistido e elas fracassaram muitas vezes, muitas vezes, até conseguirem chegar onde elas chegaram, até finalmente terem o sucesso. Porque você só precisa ter o sucesso uma vez, né? Só precisa dar certo uma vez. Então, obrigado a todos esses que não desistiram, né? Maomé pregou por 10 anos, sem obter nada além de banimento, pobreza e escárnio. Gente, é incrível, né? A persistência de Maomé, 10 anos. 10 anos. Aí tem um exemplo muito bom também. Vocês podem procurar, tem um filme na Netflix, eu não sei o nome, tá? Mas não é difícil achar na internet. Falando da história do Walt Disney. O Walt Disney, né? Disney que vocês conhecem, né? Disney, que é super famosa, que movimenta milhões aí de dólares aí nos Estados Unidos. Ele fracassou, ele faliu várias vezes. Ele faliu tantas vezes que os amigos não acreditavam mais nele. Né? Porque quando ele falia, ninguém recebia dinheiro, tá? Porque ele não tinha dinheiro para pagar ninguém. As pessoas trabalhavam para ele de graça, porque eram amigos, porque confiavam no projeto dele, porque confiavam nele, trabalhavam com ele há anos, né? E aí ele falia e ele de novo não pagava as pessoas. E aí as pessoas, algumas continuaram com ele, outras acabavam abandonando ele e ele persistindo. E olha o império que ele deixou. Olha o império que ele deixou hoje, quantas vezes ele fracassou. É muito sensacional a gente aprender com essas pessoas que chegaram num sucesso assim inimaginável. Porque quando ele estava lá na M, lá embaixo, ferrado, falido, ninguém imaginou que ele fosse um dia ter a Disney que é hoje. Ninguém imaginou. Eu acho que eu não sei se eu posso dizer que nem ele imaginou, né? Eu acho que ele imaginou. Ele sabia, no fundo do coração dele, no fundo da alma dele, ele sabia que ia dar certo. Mas assim, você olhando para ele, você olhando a história, você pensa assim, gente, não dá para acreditar que ele, do fundo do poço, ele ia chegar onde ele chegou. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar.
Então, gente, é isso, sabe? Que nós tenhamos a fé e a persistência de Maomé, que pregou por 10 anos sem obter nada, além de banimento, pobreza, escárnio. Foi chamado de louco. E hoje ele tá na história, ele entrou para a história. Graças a ele que muitos de nós temos aí a nossa religião, né? Graças a ele que muita coisa aconteceu de lá para cá, que muita gente teve uma transformação interior. Então, que tenhamos a persistência de Maomé. Essa é a minha mensagem de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E acabei de ver que não transmitiu no YouTube. Ai, gente, que triste. Transmitiu nada no YouTube, gente. Coisas de internet. Então tá, pessoal, ó, semana que vem, terça e quinta, 9h30, tá? Terça-feira, continuamos a nossa leitura do nosso livrinho. E o nosso próximo capítulo vai ser falar sobre grupos, né? Sobre Mastermind, esse grupo de apoio. Não, é isso mesmo. Mastermind, o 9º passo rumo à riqueza, que é esse grupo de apoio, né? Vamos falar sobre a importância desse grupo de apoio. E quinta-feira, 9h30, nós temos o nosso plantão de dúvidas. Vejo vocês.